Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que o nosso amado e Senhor Jesus Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professores, superintendentes das escolas bíblicas, comentários, subsídios e mais informações que muito acrescentarão no nosso ensino aí das escolas bíblicas da sua região. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. E nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis. O tema desta lição diz: pastores e doutores. O texto principal dessa lição está escrito em 2 Timóteo, versículo 1, verso 11. Diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Claro que este texto está se referindo ao nosso querido e amado apóstolo Paulo, a qual ele faz uma defesa de si próprio, que ele foi constituído sim, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, né? Discípulo, mestre, doutor daquela região, daquela época. Então, ele, a partir desta instituição, a partir desse momento em que ele recebe a chamada do nosso Senhor Jesus, ele começa então a pregar para os gentios. Os gentios, para os irmãos que não conhecem, somos nós, estrangeiros. Todas as pessoas, todas as nações que não têm uma origem judaica, ela é gentílica. Então o apóstolo Paulo, ele foi enviado pelo Senhor Jesus para que nós possamos então receber o evangelho, as sagradas escrituras, que foi anunciado em primeiro momento por ele. A leitura bíblica em classe está escrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 31. Diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros e governos e variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É importante, meu querido aluno, professor da Escola Bíblica, ler esse texto com seus alunos aí da classe de juvenis, para que eles possam então entender melhor aquilo que nós apresentaremos, aquilo que será dado, a sua aula aí na sua região que será dada para ele, tá? Para explicar um pouco sobre esse texto bíblico, nós entendemos aqui que nem todos serão profetas, nem todos serão doutores, nem todos operarão milagres de cura, nem todos terão variedades de língua, mas o apóstolo Paulo, através desses versos bíblicos, deixa bem claro que isso tudo faz parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A unidade das pessoas, da igreja como um todo, ela forma um corpo de Cristo. Uns têm dons de cura, outros têm dons de falar em línguas, outros têm dons de ensinamentos. Por exemplo, na nossa congregação, na nossa igreja, nós vemos sempre pessoas que têm o dom de cantar, pessoas que têm o dom de pregar, pessoas que têm o dom de governar aquilo que está acontecendo dentro dos nossos cultos, dentro da liturgia em que nós cultuamos a Deus, pessoas que têm o dom de cuidar de pessoas, pessoas que têm o dom de pastorear, pessoas que são profetas atuais, profetas que entregam a mensagem de Deus,
Vemos também algumas pessoas falar em línguas, vemos também algumas pessoas fazendo milagres e prodígios dentro da nossa congregação. Isto tudo faz parte do corpo de Cristo. Porventura, um corpo ele é composto apenas por um membro? Não. O corpo ele é composto por vários membros. Por exemplo, aqui eu tenho minha mão, tenho os dedos, aqui na minha cabeça tem a orelha, tem o nariz, tem a boca, tem os olhos, e todos são importantes para o corpo. Se algum desses itens sair do corpo, com certeza nós sentiremos falta. Por isso, o corpo de Cristo também ele é dotado de várias pessoas com variedades de dons, que é preciso para a edificação mútua da igreja do Senhor Jesus, para que o seu reino avance cada dia mais. Apenas uma rápida explicação deste texto bíblico, meus queridos alunos, professores. Se você quiser pegar algo daqui que eu falei para poder colocar na sua classe de aula, aplicar na sua classe de aula, será de muita importância. O primeiro ponto dessa lição diz: os múltiplos dons na igreja de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo preocupou-se em demonstrar àqueles irmãos a necessidade de valorizar e respeitar as diferentes vocações que Deus distribuiu à igreja. Então, Paulo fez questão de enfatizar os diferentes dons que existiam naquele momento, naquela denominação. E hoje em dia não é diferente. Nós devemos também respeitar e valorizar os diferentes dons que existem dentro das nossas reuniões, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso convívio com os irmãos, aquelas pessoas que têm variedade de dons. Por quê? Porque isso tudo faz parte do exercício da completude da obra do Senhor Jesus aqui na terra. Ressaltou que as diferenças que havia entre eles eram naturais e até esperadas para que a igreja pudesse manifestar o amor de Deus de várias formas possíveis. Também ele ressalta que esses diferentes dons dá a fazer com que nós entendamos que nem todos nós somos iguais. Há diferenças de pessoa para pessoa. Então, isso ele deixa claro para que nós possamos também aprender a respeitar e a entender e conviver com as diferenças dos outros. Dentro da igreja, esses dons são para que a obra de Deus avance, mas levando para o lado físico, para o lado natural, nós entendemos também que há diferença entre cada irmão. Por exemplo, tem irmão que é um pouco mais temperamental, tem irmão que é um pouco mais explosivo, tem irmão que tem dificuldade em falar, tem irmão que tem dificuldade em cantar, e nós devemos respeitar isso, porque isto tudo faz parte da obra do Senhor. Deus não deixou todos iguais, porque senão o corpo não se movimentaria, o corpo não seria completo. A minha impressão digital, ela é única, não existe outra impressão digital igual à minha em todo o mundo. Isto é obra de Deus. Todos nós somos diferentes em algum ponto. E aí nós devemos sim respeitar as diferenças. Meus queridos irmãos, alunos, é importante enfatizar isso. Eu estou insistindo um pouco neste ponto, porque os múltiplos dons da igreja foram dados por Cristo, e é Ele quem dá e Ele é quem tira. Nós não devemos questionar, certo? Nós não devemos falar, nós não devemos murmurar, podemos assim dizer assim: Deus, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do que você necessita. Se é para cantar, você vai cantar. Se é para pregar, você vai pregar. Se é para governar, você vai governar. Se é para liderar, você vai liderar. Apenas se coloque na posição que Deus quer. A vontade que deve prevalecer não é a minha, não é a sua, não é a nossa, mas sim a de Deus. Se todos nós cantássemos, quem pregaria em nossos cultos? Se apenas pregássemos, o culto ficaria incompleto, pois quem cantaria? E se não houvesse missionários, como a obra de Deus cresceria? Apenas mais um ponto que a nossa lição coloca aqui em destaque.
que dá a nos a entender a importância da multiforma do corpo de Cristo. Amém? O segundo tópico fala a liderança pastoral em o Novo Testamento, sendo derivada de uma sociedade a partir do trabalho no campo, agricultura, pecuária, a igreja primitiva entendia com facilidade as imagens e metáforas que o Senhor Jesus utilizava em suas pregações. A boa semente, os trabalhadores do campo e o mordomo, e etc. A boa semente é o evangelho do Senhor. Nós entendemos aí naquela passagem em que o Senhor Jesus narra que passando o homem pelo caminho, deixa cair semente. Uma cai em terra fértil, outra cai em cima de pedregais, em cima de pedras, e outra cai numa terra seca. Então nós vimos aí que essas três sementes, elas têm três reações. Mas só para colocar aqui em pauta, meus queridos irmãos, que para nós entendermos que isso tudo, o campo, a semente, os trabalhadores, é tudo metáfora de Deus querendo ensinar uma lição espiritual, comparando com o que a gente está vendo, comparando com o que a gente está convivendo no dia a dia. Os trabalhadores, com certeza, são os obreiros da casa do Senhor. A semente é o evangelho. Então, e quando ele fala de ceifa, por exemplo, compara com a agricultura, a ceifa significa que o campo já estão brancos, prontos para a ceifa. E para ceifar, precisa de trabalhadores, precisa de homens e mulheres de Deus para poder ir adiante e fazer a obra de Deus avançar. Tá bom? Terceiro tópico fala o doutor como líder da igreja. Outra categoria importantíssima de liderança em o Novo Testamento é o doutor. Textos como Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28 evidenciam para uma vocação específica para pessoas que foram agraciadas por Deus com a capacidade de compreender e transmitir de uma maneira mais simples verdades complexas do reino dos céus. Nós vimos aí pastores, doutores e doutores que não é pastores. Ou seja, existe pessoas que têm o dom de pastorear ovelhas, têm o dom de cuidar de ovelhas e também têm o dom de ensinar. Mas tem pessoas que não têm o dom de pastorear e em si têm o dom de ensinar. Tem pessoas que têm o dom de pastorear e pode ser que ele também não tenha o dom de ensinar. Resumindo, estes pastores e doutores pode identificar somente em uma pessoa. Uma pessoa pode exercer vários dons, uma pessoa pode ter vários dons. Por isso que Paulo fala na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 31, que procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, nós devemos sim estar aptos e a todo momento pedindo a Deus que Ele derrame a sua graça para que nós possamos receber dele os melhores dons, para que a gente possa conhecer o caminho mais excelente que é ser usado por Deus, que é fazer com que as pessoas venham a Cristo, que é fazer com que as pessoas se cheguem mais ao Senhor Jesus, através do nosso talento, por exemplo, de falar, de ensinar, de pastorear, né? Se é algo que precisa ser movido sobrenaturalmente, através de dons de cura, o nosso Senhor Jesus nos entrega. Se for para entregar uma profecia, se for para entregar uma mensagem profética, através da nossa língua natural, ou através de línguas sobrenaturais, o Senhor Jesus também faz. O importante é que existe essas multiformas, são esses líderes que foram capacitados pelo Senhor para refutarem heresias perigosas que tentam introduzir-se no meio do povo de Deus. Então, os doutores e pastores, que são doutores, foram colocados dentro da igreja para que
nós pudéssemos então combater as heresias que aparecem nos nossos dias, que aparecem no nosso século. Ao longo do século sempre foi apresentado ao povo de Deus heresias. Heresias, para quem não conhece, é uma falsa verdade, é um distanciamento, é um desvio da verdade da palavra de Deus. Ou seja, pode ser a metade de uma frase verdade e a outra metade falso. Pode ser uma metade de uma frase verdade e a outra metade falsa. Pode ser um desvirtuamento, um desvio das verdades contidas na palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem denominações que não creem que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Não é um Deus encarnado. Nós temos denominações que falam que Jesus é um sopro, que não acredita que o Espírito Santo é Deus. Mas isto é muito bem contextualizado e afirmado pelas Sagradas Escrituras. Esses tipos de liderança, realizada pelos doutores, prioriza a qualidade acima da quantidade. Outro caso que nós devemos levar em consideração, meus queridos alunos, meus queridos professores, que a quantidade não é importante mais do que a qualidade. O mais importante é a qualidade do que a quantidade. O importante é nós trabalharmos pessoas para elas serem verdadeiramente convertidas e terem um espírito voluntário, missionário, evangelístico, que queira aprender mais da palavra de Deus e que sejam pessoas transformadas totalmente pelo poder do Evangelho. Após esta transformação, após a qualidade ter sido fundamentada, aí a quantidade ela é importante, mas o mais importante é a qualidade. Por isso nós gostamos de falar aqui que a quantidade ela é importante somente quando tem qualidade. O quarto ponto nos fala de quem mais precisamos, pastores ou doutores? Em um contexto de crise espiritual como o nosso, uma pergunta natural surge: pelo que devemos chamar a Deus? Por pastores que cuidem de nos livrar-nos dos mercenários ou de doutores que nos ensinem a verdade, em meio a uma sociedade envolta em mentiras? Com certeza nós precisamos buscar a Deus para que Deus também mande por dois. Por acaso um avião ele pode voar apenas com uma asa? Claro que não. Então, esses diferentes dons têm que existir na igreja, porque um complementa o outro, ou seja, o ensino dos doutores ele é importante para combater heresias e os mercenários, as pessoas que são falsas convertidas, que queiram introduzir ensinos mentirosos. E os pastores são importantes para arrebanhar, cuidar das ovelhas. Ou seja, os dois são importantes. Precisamos clamar a Deus, pedir a Deus para que envie homens e mulheres que sejam as duas coisas, mulheres missionárias e mulheres ensinadoras, homens pastores e homens doutores. Precisamos pedir a Deus para que Ele mande, com certeza, continue levantando pessoas e que a igreja possa continuar a crescer na variedade de dons. Portanto, meu querido aluno, meu querido professor, tente identificar a sua chamada, se é cantar, se é levar a palavra de Deus, se é pregar, se é pastorear, se é cuidar de alguma coisa dentro da denominação, se é ornamentação, se é cuidar das pessoas, se é cuidar dos novos convertidos, se é liderar um grupo ou um departamento. Você precisa desenvolver um talento dentro da casa de Deus, porque isso faz parte de ter os vários dons que existem. Se você já tem o dom de curar, glória a Deus. Se você já tem o dom de profetizar, glória a Deus. Se você já tem o dom de liderar, glória a Deus. Mas precisamos buscar com zelo os melhores dons. Tá bom, meus queridos? Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua companhia. Quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva,
curtam os nossos vídeos, comentem, compartilhem. Eu tenho certeza que assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também serão abençoadas aqui com os nossos comentários, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.